A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos meditar na Palavra de Deus. Esse é o canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Se você quiser se inscrever, por favor, faça isso e deixe aí seus comentários para nos auxiliar aqui na pregação. O objetivo da pregação é que você escute e ouça e que as pessoas ouvem a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o passaporte para a nossa vida eterna. A obrigação de todo pregador é essa: pregar o Evangelho. Sem interesses pessoais, sem interesses próprios. O meu interesse é esse, que você ouça a Palavra de Deus, que você ouve, que você medite, que você acompanhe, que você tire as suas dúvidas. Esta é a minha obrigação na pregação do Evangelho. Jesus disse em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos devem ouvir o Evangelho. Não há fonte mais rica do que essa para a salvação do crente. Não existe meios de salvação. Não existe outra forma de se salvar, senão ouvindo o Evangelho. Mas se eu não ouço o Evangelho, alguém pode perguntar. Se eu não sei ler, se eu não sei nada disso, e eu não ouço o Evangelho, você não vai ter salvação. Não, mas Deus vai fazer isso, é o que diz. Isso é o que diz os pregadores. Não entra por esse caminho, você vai se perder. A pessoa tem pelo menos a sensibilidade de ouvir, mesmo que não estudou para... Como eu, por exemplo, não estudei e prego o Evangelho. Então, a pessoa tem pelo menos ouvidos para ouvir a Palavra de Deus. Tem muita gente que ouve, tem muita gente que lê, tem muita gente que estuda, tem muita gente que se enche de curso e faz teologia, faz tudo, e não conhece o Evangelho. Porque eles querem o Evangelho por interesse próprio, vai ser condenado a mesma coisa. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para todas as gentes, ricos, pobres, preto, branco, sem acepção de pessoas. Mas é para obediência. A diferença do Evangelho está na obediência. Se você não sabe ler, mas ouviu falar que Jesus salva, ótimo. Ótimo. E aquele que não ouve, aquele que é surdo, que não ouve a palavra, mas ele vê, ele enxerga. Então não tem nenhuma desculpa para ninguém da terra em relação ao Evangelho, salvação do Evangelho. Ninguém pode ser salvo se não conhecer o Evangelho, se não dar ouvido ao Evangelho. Conhecer no sentido de ouvir e depois obedecer, porque é muito melhor obedecer do que só ouvir. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é para garantir a nossa salvação. Mas é preciso que você dê ouvidos à Palavra de Deus, senão você vai ser condenado. Então, alguém pode perguntar, mas o que você está querendo dizer com os pregadores? Estou querendo dizer que os pregadores que estão aí, se não se arrepender, estão todos condenados. Mas é apóstolo, e daí? O que eu tenho com isso? Eu estou aqui pregando, não importa o que eu sou. O que importa é que se eu não obedeço ao Evangelho, Cristo não tem bonitinho nem favorito no reino dele. O que Cristo tem no reino dele é pessoas convertidas e salvas, que amam e adoram o seu nome. Nada mais do que isso. É simples, querido. Não tem essa, eu sou apóstolo, eu sou pastor, grande coisa que você é. Interessa isso para mim e para Cristo? Nada. Mas eu faço parte de um grupo, de uma sociedade, eu prego, e daí você pode pregar para bilhões e milhões de gente. O que tem com isso? Que diferença faz isso para mim? E que diferença faz isso para Cristo? Não faz diferença nenhuma, queridos. Nada. Você pode ser um pregador que prega para bilhões de pessoas, e eu sou apenas um que não prego para ninguém, mais ouço, do ouvido e obedeço, e ser salvo e você condenado. Essa é a realidade do Evangelho. A sabedoria não está no que eu falo, no que eu ensino. A sabedoria está no que eu pratico. Isso é sabedoria. Então vamos meditar no nosso assunto, que é Cristo realmente ressuscitou. No capítulo, hoje nós vamos ler no capítulo de número
15 da carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Antes, se você quiser, você se inscreve no canal, tá bom? Deixa os comentários aí, por favor. Capítulo 15 da sua primeira carta, e no versículo de número 1. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como vos anunciei. Se não é que crestes em vão. Estão vendo, queridos? Estão percebendo aqui o que representa o Evangelho? Ser salvo por Ele, em Cristo Jesus. Por quê? Porque é o Evangelho que nos leva à salvação. É o que Paulo está dizendo. Pelo qual também sois salvos. Só pode ser salvo por meio do Evangelho. Não tem como ser salvo por outra fonte de salvação. A única fonte de salvação é o Evangelho. Então ele diz aqui: se o retendes, tal como vou anunciei, se obedecerdes, como eu anunciei, como eu ensinei, se não é que creste em vão. Como é que você creu no Evangelho? O que é crer em vão no Evangelho? Crer em vão no Evangelho é o que a maioria está fazendo. Você crê no seu pregador, você crê no seu apóstolo, você crê no seu pastor, você é dominado por ele. Se ele falar, faça isso, a influência dele te leva a fazer isso. Mesmo que esteja contrário ao Evangelho. É o que está todos fazendo por aí. Por exemplo, você vê na eleição, você vê na política. Por que as pessoas idolatram um homem dentro da igreja? Como nós vimos por 4 anos. Um homem ser idolatrado em lugar de Cristo. Vão pagar o preço, viu, gente? Infelizmente, não tem saída e eu não oro ao contrário. Eu oro para que aconteça. Tem que pagar o preço. O meu Cristo não vai ficar por baixo de ninguém. Você tem que aprender. Vocês precisam aprender. E o que é pior é que tem alguns que vai pagar com a sepultura aberta. Por quê? Porque Cristo não vai ficar por baixo de homem nenhum. De jeito nenhum. Ele disse que a glória dele não dava outra, porque aqui dentro da igreja ficou o tempo todo 4 anos adorando um homem e exaltando um homem. Paga quem fez isso e muito mais quem foi adorado. Portanto, não adianta. Isso é reter o Evangelho? Não, isso é ouvir em vão, que é o que nós vemos durante todo esse tempo. E as pessoas confundem o Evangelho. Quando o pastor, o influenciador fala, ele vai lá e dá ouvido. E quer ser ressuscitado com Cristo? Cristo ressuscitou, mas desse jeito você não ressuscita com ele. Não tem jeito. Não tem jeito. O que nós temos de homens despreparados dentro da igreja é uma enormidade. Por quê? Despreparado para quê? Para a própria salvação deles. Despreparado para a própria salvação deles. Porque ensinam o que lhes convém para essa vida e esquecem o que convém para o reino de Deus. Então eles querem ter uma filosofia de vida onde eles dominem, onde eles manipulam as pessoas para ficar no controle deles, usando de alguns textos bíblicos, como por exemplo, não toquei nos meus ungidos, essas coisas desse tipo. Então eles usam isso, manipulam a mente das pessoas e as pessoas são bitoladas, são dominadas por eles e vão acreditando que é assim. E o que eles mandam as pessoas fazer, as pessoas vão fazerem, que é o que está sendo feito nas igrejas. Então as pessoas nem sequer dão conta do que elas estão fazendo com eles de errado, inclusive em milagres mentirosos que você sabe que não existiu, que não foi Cristo que fez. Sabe que não foi Cristo que fez. Doutrinas falsas, ensinamentos errôneos dentro da Bíblia, disciplina que não existe para um cristão. Cristão sem disciplina, meu querido, é bastardo, não é filho. Quem diz isso é a Bíblia.
Então não vai morar no céu, não adianta, porque não vai ressuscitar com Cristo. Então, quando nós fomos chamados para pregar o Evangelho, fomos chamados para pregar para que as pessoas sejam salvas, e você que prega da mesma forma. Então Paulo diz aqui, não recebeste em vão, e eu estou vendo que a igreja está lá dentro, o pessoal está dentro da igreja, mas em vão que diz respeito à salvação. Então, em louvores, fizeram um verdadeiro arsenal de músicas e de louvores e de tudo dentro das igrejas. Shows para todo lado, shows e shows e shows e shows e tudo isso. Mas Cristo mesmo, querido, louvor mesmo a Cristo não tem nada. Então, para você saber dividir as coisas dentro do Evangelho, o que é o Evangelho, o que é a Palavra de Deus, o que é a salvação, o que é ressuscitar. Quem ressuscitará? Todos irão ressuscitar. Agora, a tristeza para aqueles que vai ressuscitar na segunda, né? E o nosso objetivo em pregar é para que você ressuscite na primeira, que está meio difícil no que vejo por aí nas igrejas. Por quê? Porque aqueles que ensinam são os primeiros a não levantar na primeira ressurreição. Não tem jeito, pelos frutos os conhecereis. Eu digo, mas você julga. Não só julgo, não estou julgando, claro, é um direito que eu tenho, e você tem o direito de me julgar. Quando você vê os frutos, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Então, se eu julgo pelo que eu não vejo, o meu julgamento é incerto. Mas se eu julgo pelo que eu vejo, estou contribuindo com Cristo, com a sua obra e com a salvação da humanidade. Por isso, é bom que nós tomemos cuidado e vigiemos. O Evangelho não é um brinquedo, não é um instrumento de belos prazeres dessa vida. Não, Senhor, o Evangelho é cruz. Cruz. O Evangelho é jugo, querido, é fardo. Isso é o Evangelho da verdade. Jesus disse o quê? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ficou excelente, não? Claro. Mas qual é a definição dele em relação a ele? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave, e o que mais? Meu fardo é leve. Vocês estão achando que é de graça, assim, de qualquer jeito, só entrar lá na igreja e estar salvo, e adorar o que eles mandam, e fazer o que eles querem, e fazer o que eles estão querendo aí, ser salvo. Mulher não respeita nem seu próprio corpo, usa o que quiser, faz o que quiser, vai ser salvo. Querido, não se iluda, para de besteira. Para de se iludir com as coisas da sua vida. Para de se iludir com essas coisas. Aí acusa Esther, acusa as mulheres do passado, acusa todo mundo, mas não se acusa para se converter. Culpa de quem? Dos pregadores, vão pagar por isso. Então vejam aqui no capítulo, nesse mesmo Coríntios aqui, versículo 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo a palavra de Deus, está declarado, está confirmado, está determinado, é real. Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No terceiro dia, quando desponta o terceiro dia, Cristo levanta da sepultura. Ele foi morto na sexta. Foi sepultado antes do pôr do sol da sexta-feira, para que se desse os 3 dias, então ele ressurge no domingo pela manhã. Então Cristo, passando cerca de 38, 39, 40 horas mais ou menos, quando chegou a isso, na sepultura, para levar com ele os nossos pecados. E você acha que é assim de qualquer jeito, né? Brinque com isso não, tá, meus amados? Então ele diz aqui o versículo 5, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Então esse versículo, que é o que nos intriga, foi visto por Cefas, que era Pedro, e depois pelos 12.
os 12 aqui não têm base bíblica, não tem eficácia. Por quê? Porque quando Cristo ressurge, o Judas já tinha se suicidado. Quando ele ressuscita, Judas já tinha se suicidado. Então só tinha 11. E o Matias que eles escolheram foi muito tempo depois, foi tempos depois do Pentecostes. Cristo já tinha vindo visitá-los na sua ascensão para o céu, e o Matias não entra aqui. Sem contar que o Matias não era aquele que foi colocado como apóstolo no lugar de Judas Iscariote. O lugar de Judas Iscariote que está esse aqui, o apóstolo Paulo. E não pode ter incluso aqui o apóstolo Paulo, porque quando Paulo tem o encontro com Jesus, isto já tinha acontecido. Essas ressurreições aqui, essa ressurreição aqui, essas aparições aqui, já tinha acontecido. Quando ele se converte, já tinha aparecido, já tinha acontecido. Então não faz parte. Esse versículo aqui, que aparece aos 12, se ele fala de 12 apóstolos, está totalmente fora de contexto, tá? De realidade. Então por isso é que você precisa meditar na palavra de Deus para entender as contradições bíblicas no que diz respeito a interpretações e revelações pelos que escreveram, totalmente fora de verdade. E é por isso que as igrejas e os pregadores ensinam o que querem, e é por isso que está cheio de religiões, tudo tirado do Evangelho, do que não é verdade, do que não é certo, o que não é justo. Então o versículo 6 ele diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então quando Cristo ressuscitou, muita gente viu, muita gente viu, para provar e comprovar que ele realmente ressuscitou. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então todos os que estavam lá, João, Tiago, quando ele fala aqui, ele separa alguns aqui, é porque primeiro foi Pedro, foi João, foi Tiago visitar o sepulcro, e assim Cristo foi aparecendo. Ele apareceu para alguns no caminho de Damasco, quando ele estava indo para o campo, e sucedeu isso para comprovar que o que Paulo está dizendo aqui é verdade. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E o versículo de número 8. E por último, de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Veja que Paulo aqui, ele declara como a um abortivo, porque Paulo era uma pessoa ruim, perversa em relação ao Evangelho, perseguia a Deus, perseguia a igreja de Cristo. De repente, Paulo estava lá para Deus como se fosse um aborto, uma coisa nojenta, uma coisa inaceitável, mas Cristo viu o coração de Paulo, Cristo entendeu, Cristo sabe, Cristo conhece, que esse Paulo aqui seria um instrumento de grandeza incomparável no seu evangelho. Por isso, ele disse que ele estava como um abortivo, ele estava fazendo a igreja de Cristo que era imperdoável, que era uma coisa inaceitável. Ele era realmente um instrumento de repugnante diante da presença da igreja. A igreja sofria na mão do apóstolo Paulo, por isso ele é chamado como um abortivo. Ele disse que ele era como um abortivo. Então, Cristo vem e pega Paulo, que está lá no ventre, vamos dizer, da fé, vamos dizer, no ventre da salvação, chegando, tirando ele desse reino de destruição, de morte, de perversidade, e antes de ser abortado realmente,
antes de se tornar um aborto realmente, morrer para tudo, para condenação eterna, Cristo então dá a vida a ele e ele vem para o Evangelho, salvo por Jesus Cristo. É aí que ele aparece para o apóstolo Paulo, é aí que Paulo se torna o instrumento que se tornou na mão de Jesus. Versículo 9: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Então ele diz aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim crestes. Assim nós devemos pregar. Seja apóstolo, seja bispo, seja missionário, seja reverendo, seja pastor, seja quem quer que seja. Devemos pregar o que diz o Evangelho e a verdade, não os nossos próprios interesses, não as nossas próprias vontades, para ser rico, para ser o que nós queremos ser nessa vida. Cristo pode muito bem nos enriquecer sem precisar ser ilícito com o Evangelho, é o que todos estão sendo por aí, com algumas exceções. Versículo de número 11. Então, ou seja, eu, vou pular o 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. Então vejam, existem muitas religiões, existem muitos ensinamentos que não há ressurreição, há reencarnação, há tantas outros ensinamentos que não há ressurreição, que não há reencarnação. Se não há ressurreição, para que pregar o Evangelho? Se não há ressurreição, não convém pregar o Evangelho. Não adianta pregar o Evangelho. Para quê? Viva essa vida, cai, morre, acaba com tudo e a gente conversa. Você não precisa pregar mais o Evangelho. Se de fato não há ressurreição, não há necessidade de pregar o Evangelho. Mas há ressurreição. É o que Paulo está nos ensinando aqui pelo Espírito de Deus. Versículo de número 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Então, se é então a realidade de quem ensina que o Evangelho, que a ressurreição é uma reencarnação, então não há necessidade de pregar a ressurreição. Cristo não ressuscitou. Nós só pregamos que Cristo ressuscitou, ou melhor, nós só pregamos a ressurreição porque de fato Cristo ressuscitou. Esse é o nosso futuro, depois da nossa partida dessa vida. Aprendendo aqui nessa vida, porque depois que morre não tem mais como aprender nada. Que Cristo realmente ressuscitou. E nós iremos ressuscitar com Ele. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Para que você quer ter fé no ensinamento que não tem fundamentos? Se Cristo não ressuscitou, a tua pregação e teu ensinamento não tem fundamento. Ora, se Cristo não ressuscitou, onde é que Ele está agora? Pó na terra, né, gente? Pó na terra, né, irmãos? Se Ele não ressuscitou, é onde Ele está, porque foi para lá que Ele foi. Só que no terceiro dia, quando entra o terceiro dia, Ele ressuscita. E se Ele ressuscitou, assim devemos crer e confiar e nos preparar para que também nós sejamos ressuscitados com Ele. No versículo de número 15. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados.
E agora? É a pergunta que Paulo faz. Como fica isso? Cristo ressuscitou? Os mortos são ressuscitados ou não? Se os mortos não são ressuscitados, se Cristo não ressuscitou, a primeira coisa que nós devemos entender, se Cristo não ressuscitou, os mortos não são ressuscitados. Sim, mas antes de Cristo vir ao mundo, as pessoas podem dizer, já tinha gente ressuscitando lá. Entenda a ressurreição. Estou falando da ressurreição principal. Eu não estou falando da ressurreição de mortos que morreram sendo crente, não crente, e foi ressuscitado e voltou a essa vida. Nós precisamos entender a ressurreição de Cristo, que ela representa. A ressurreição das pessoas que ressurgiram antes de Cristo, que ficaram aqui na terra, não representa a salvação, representa um milagre comum que acontece no dia a dia. Então, Jesus ressuscitou muita gente no reino dele. Pedro ressuscitou pessoas. O Paulo ressuscitou. O Elias fez isso. Não estou falando dessa ressurreição. Essa ressurreição não representa a salvação. Essa ressurreição representa milagres comuns no dia a dia das nossas vidas. Estou falando de ressurreição para a vida eterna, que é a que Cristo fez, a principal ressurreição, é essa aqui, e que nós temos que passar por ela, se quisermos ser salvos. Se não passarmos por esse processo, por isso é que se fala de duas ressurreições. Não é que só exista duas ressurreições no reino de Deus, ou na vida humana. Na vida humana há muitas ressurreições. Há muitas ressurreições. Tem muita gente que ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. O que nos importa aqui é a ressurreição. E o Moisés também não entra aqui. É um exemplo para nossa ressurreição. O Moisés, ele é um exemplo de ressurreição para as nossas vidas. Mas ele não está aqui dentro. A ressurreição de Moisés não está aqui dentro da ressurreição de Cristo. Por que não está dentro da ressurreição de Cristo? Você vai entender dentro do Evangelho, como nós estamos explicando aqui. Por quê? Porque as pessoas confundem. Então o Eliseu estava lá na sepultura, no buraco, e a enxurrada veio e abre ali, a água vem e tira a terra, e os ossos de Eliseu aparecem. Então vinha aqueles guerreiros, aqueles homens com o corpo de um homem que não podia ser visto, que eles mataram ilicitamente, não podia ser visto, jogaram no primeiro buraco que eles viram, caiu em cima dos ossos de Eliseu, o homem levantou. É o que a Bíblia está dizendo. Aquele homem não foi enterrado, não foi sepultado. Então você precisa entender a diferença da ressurreição, por isso que se fala de duas, e de outras ressurreições. Então, nós estamos ensinando em Cristo Jesus a ressurreição para a vida. Que vida? Eterna. Cristo, o autor da ressurreição para a vida eterna. E os demais? Inclui Moisés, que ressuscitou para a vida eterna, mas que não foi sepultado. Então, o que nós estamos fazendo a diferença para você entender é isso, porque as pessoas estão fazendo uma bagunça tremenda na ressurreição, e a ressurreição só existe no que diz respeito à salvação, uma. É essa que está em Cristo Jesus. E eu tenho que passar por esse processo para ser salvo. E aquela que está em Moisés, a que está em Moisés, é parte do que Cristo fez, mas com uma diferença. Qual é a diferença? Moisés não desceu à sepultura, foi morto e foi ressuscitado, mas não permaneceu aqui. Então você precisa fazer essas diferenças no reino de Deus e dentro da ressurreição. Então, por isso que as pessoas falam de tanta coisa aí na ressurreição que não tem nada a ver, e cria religiões, cria seus próprios prosélitos, seus ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui:
Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se você não acredita que Cristo ressuscitou, então é vã a tua fé, não adianta. Cristo ressuscitou verdadeiramente. O versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se você dorme, se a pessoa morreu com Cristo, morrer no Evangelho aqui representa dormir, o sono profundo da morte. Então, quem morre está lá no inferno sofrendo, não tem nada disso, irmãos. Mas esse homem aprontou tanto aqui na terra, fez tanta desgraça, tanta ruína, tem tantos pregadores aí fazendo tanta ruína, no entanto morre e fica lá no pó da terra, dormindo no pó da terra, não tem ninguém lá gritando, esperneando. Isso é coisa de pregador louco que está por aí, esses cara que não tem conhecimento, que não tem respeito pelo Evangelho, não tem respeito por Cristo, não tem respeito pela vida eterna, não tem respeito pelas pessoas, que ficam falando essas coisas. Tem alguém que morreu, fica lá no inferno gritando, sujamento de dor. Cada coisa que só na cabeça de quem não tem um mínimo de consciência que vai ouvir um negócio desse e aceitar uma coisa dessa. Não existe isso. Morreu, dormiu, o sono profundo da terra, intacto, lá no pó da terra, esperando essa ressurreição. A primeira, com Cristo. Se ficar para a segunda, aí vai ter o fogo para destruir, né? Aí sereis destruídos no fogo. Então, o versículo de número 19, o 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se você não crê, se você não confia, se você não obedece, quem dormiu com Cristo está perdido, né? Se não se obedecer ao Evangelho. 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que você está fazendo na igreja? O que você vai fazer na igreja, mulher? Do jeito que você se comporta, pregador, do jeito que você ensina, o que você está fazendo na igreja? Você está esperando em Cristo, você é um miserável, você está esperando por essa vida. Mas estou enriquecido, lá no Apocalipse está cheio de rico, enriquecido, que era um miserável e um vômito para Cristo. Essa é a realidade. Mas eu sou pastor, sou influente, eu tenho influência tremenda na política, é grande coisa. Você é um perdido condenado. Não tem nenhum receio em dizer isso, o Evangelho me garante isso. Isso é para você, para eu, para todos nós, se não se arrependermos e não andar de acordo com o Evangelho. Mas o meu nome é conhecido, daí grande coisa. Judas também Iscariote é um nome conhecido e vai continuar conhecido para sempre, enquanto existir a humanidade, tá? Então, não se iluda com essas coisas. Versículo de número 20. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui está a diferença. Esse versículo aqui. As primícias dos que dormem é o que faz toda a diferença na ressurreição, como aquela do rapaz dos ossos de Eliseu, como aquela de Moisés, como a de Lázaro, como as que Pedro fez, as que Elias fez, as que Jesus fez aqui na terra. Toda a diferença está aqui. Cristo, as primícias dos que dormem. E aqui, pregadores pegam esse versículo para fazer um escarcéu terrível no que diz respeito à ressurreição de Moisés. Tem pastores de igrejas grandes como as Assembleias e tantas outras como adventistas, falando cada coisa sobre esse assunto que você tem a ter, receio de ouvir, porque não dá. Gente que fez teologia, que estudou, que está na televisão fazendo debates de pregação, e você ouça da boca dele certas coisas, tudo por quê? Porque eles têm interesse em vender um livro, né? Coisas que não dá nem para a gente colocar aqui no Evangelho. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, por quem veio a morte? Quem foi o homem que trouxe a morte na terra? Você pode abrir comigo na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Ele fala sobre o homem que trouxe a morte à terra.
capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz-nos a palavra de Deus: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem bonitinho, não tem diferença entre gregos, judeus, em servo, livre, escravo, não tem. A morte veio a todos. E essa morte que Paulo está falando aqui é esse sono aqui de Coríntios, primeira carta de Coríntios 15. Os que dormem com Cristo ressurgirão com Cristo. Os que dormem sem Cristo ressurgirão na última ressurreição para condenação eterna. Você pode abrir comigo no capítulo de número 12 também, do livro de Daniel, profeta Daniel. Oh, coisa linda é ouvir a pregação, os ensinamentos de Deus através desse profeta Daniel. Versículo de número 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protegerá os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Onde está seu nome escrito? No caderno lá da bispa, do bispo, da igreja. Onde é que está escrito seu nome? Porque para ser escrito no livro da vida tem que nascer de novo. Ser nova criatura, queridos. Não se iluda, porque eu não vim aqui para iludir ninguém. Versículo 2. Muitos dos que dormem, percebe que os que morrem é dormindo, o sono da morte. Tem gente que diz que sono aqui, o crente quando morre não dorme. São gentes que não têm base bíblica no ensino deles e não ensinam a verdade para as pessoas. Tem jeito. Quem falou desse sono aqui? Inclusive Jesus falando sobre Lázaro, quando Lázaro estava morto, né? Então, o profeta está dizendo aqui: muitos dos que dormem no pó da terra, dorme no pó, queridos, dorme sepultados, não vai para o inferno, não vai para o buraco quente que tem lá. Pega esse buraco quente entre tu aí, tu que está ensinando isso, herege, mentiroso. Não existe nada disso lá embaixo da terra, nem para ímpio, nem para justo. Todos estão dormindo no pó da terra, receberão seu castigo. Os que não obedeceram o evangelho receberão seu castigo. Um castigo que durará por um tempo, queimando num fogo que ninguém se apaga. Então ele diz aqui: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno, eternamente, na memória de Deus. Ele apaga essa vergonha. Esse que morreu sem Cristo, seu filho, esse que morreu sem obediência ao evangelho, queimando no fogo e desaparecendo como vento, como cinza, para nunca mais existir. Uma vergonha. Eu quero fazer parte da primeira, mas você, igreja, tem que nascer de novo, porque do jeito que você está, você não vai para lá. 99% que a gente vê aí. Então, o apóstolo Paulo disse que por um homem veio o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Também a morte passou a todos os homens e por isso é que todos pecaram. Então todos pecaram, todos se destituíram da glória de Deus, da graça de Deus, mas aqueles que morrerem em Cristo ressurgirão do pó da terra. E essa morte que Paulo fala aqui, que veio através de Adão, é o que Daniel está se referindo. Morrem e vão para o pó da terra. Essa morte aqui é a morte espiritual. E a morte que Daniel, o levantar que Daniel está dizendo, é um levantar espiritual quando em vida a pessoa morre com Cristo e ressurge com Ele.
Então, o versículo de número 13, ele diz: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: antes da lei estava o pecado. Que lei? A lei da circuncisão e da incircuncisão que existia no passado. No versículo, desse assunto falaremos depois, da circuncisão, nós falaremos depois dessa lei. No 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecava, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então veja aqui que o Adão, ele foi o que responsabilizou toda a humanidade. Ele trouxe essa condenação para toda a humanidade, da primeira morte. A primeira morte que surgiu no Éden, através do Adão. Ele morre no pecado. Ele morre espiritualmente, na vida do Espírito. Morreu, e essa morte espiritual não tinha mais jeito de ser resolvida. Só tinha uma saída. Aquele cordeiro que estava morto antes da fundação do mundo vem ao mundo para nos devolver essa vida, através da sua morte e da sua ressurreição. Se não for assim, ressuscitando com ele, através da obediência ao seu evangelho, você não vai morar no céu. Você não tem saída. Não tem saída. Todos pecaram, todos erraram em Adão, todos estão destituídos da glória eterna, porque todos transgrediram o evangelho através da semente do Adão. Não tem outra saída. A única saída é o arrependimento por meio do evangelho. Por isso, Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, capítulo de número 15 e 21 da primeira carta: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus. Versículo de número 22: pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos ressurgirão, todos se reinarão e viverão em Cristo Jesus. Todos serão ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Uns vida eterna e outros condenação eterna. A escolha é tua. Você tem que saber o que você quer. Você quer a vida eterna ou você quer a condenação eterna? Se você quiser a vida eterna, quem vai fazer a escolha é você. Não é Deus que vai escolher para você. Eu tenho algumas anotações aqui. Eu vou compartilhar com você dessas anotações, para que nós possamos entender mesmo de verdade que Cristo ressurgiu, que Cristo ressuscitou. Mas faremos isso no nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém? Então acredite, Cristo ressuscitou. Acredite, Cristo está vivo. Acredite, a sepultura dele está vazia. Acredite que quem morrer com Cristo será ressuscitado para a vida eterna e para a glória eterna, como diz o profeta Daniel. E quem morrer sem Cristo, vergonha e desprezo eterno, de maneira que todos nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Faça a diferença da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos. Com a ressurreição daqueles que Cristo ressurgiu quando estava aqui na terra, que os apóstolos ressuscitou quando estava aqui na terra, que o profeta Elias fez isso, que os ossos de Eliseu fez isso. Faça a diferença. Esses aí não entram nessa ressurreição que nós estamos ensinando em Cristo Jesus, mas vai entrar quando nós começarmos a falar da nossa ressurreição. Estou falando para você, estou ensinando para você nesses vídeos que Cristo morreu e ressuscitou e deixou-nos o privilégio de, se morrermos com Ele, sermos ressuscitados com Ele. Por isso nós falaremos em breve da nossa ressurreição para a vida eterna com Cristo
e com que corpo e de que forma nós vamos ressuscitar. Assim como falaremos também como Moisés ressuscitou e o Lázaro, que é onde está todo o centro de confusão dos pregadores na igreja. Amém? Ora comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um vídeo, por mais um tempo que nós nos reunimos nesse lugar para falar a Tua palavra. Cristo verdadeiramente ressuscitou. O Teu Filho verdadeiramente está vivo. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa certeza de que nós também seremos ressuscitados com Ele, de que nós veremos também a glória eterna, de que nós não seremos, meu Deus e meu Pai, jogado num fogo para ser lançado no ar e se desfazer como um pó, como a fumaça. Nós ressuscitaremos como as estrelas e reinaremos contigo para todo sempre, eternamente. Foi para isso que o Teu Filho veio a esse mundo. Cristo, bendito és Tu, e nós Te glorificamos hoje para todo sempre. Nunca esqueceremos desses feitos maravilhosos que o Senhor praticou por nós. Nunca esqueceremos dessas Tuas obras benditas e gloriosas que o Senhor fez por nós. Nunca esqueceremos do que o Senhor nos alertou. No mundo tens aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que nós queremos fazer, ainda que temos que passar por todas as aflições que o Teu Evangelho meu Deus e meu Pai, nos leva, mas que o Senhor nos encoraje por Ele mesmo a passar por todas elas para sermos como os vencedores, para sermos como heróis, para sermos como estrelas que brilham e astros que brilham no meio das trevas. E assim nós queremos continuar a nossa vida, Te adorando, Te louvando e Te bendizendo. Abençoa meus irmãos em toda a terra, abençoa o Teu povo em toda a terra, aqueles que estão sofrendo por causa da verdade. Tenha misericórdia desses que estão dentro da igreja dizendo ser líderes e pastores, mas que só servem para enganar as pessoas. Tenha misericórdia dos que estão enganados. E nos ajuda a Te servir. Socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre o doente, socorre o desempregado, socorre, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desesperançados. Socorre os lares, os jovens, pelos becos, pelos valados, nos vícios, nas drogas e em tantas outras coisas. Socorre as nossas autoridades, constituídas por leis como policiais em todas as camadas, em todas as áreas, o exército, tanto brasileiro como a marinha, aeronáutica. Tenha misericórdia das nossas forças armadas, da polícia federal, da polícia militar, civil. Tenha misericórdia de todos eles. Os nossos líderes na política, como, meu Deus e meu Pai, deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores, senadores, ministros, juízes, na nossa, meu Deus, meu Pai, nas leis, na nossa alçada temos os promotores, os juízes, para que façam uma lei justa e perfeita, e o nosso presidente. Tenha misericórdia, Pai, desse que está chegando aí, que vai conduzir a nossa nação, que de bom a gente não espera nada deles. Se o que saiu para nós é o que é, o que vem agora nós não esperamos nada, porque são políticos, né? O que nós queremos é que o Senhor possa mover o coração deles e fazer com que eles se acheguem a Ti e possa fazer o melhor para o povo. O Senhor pode mover o coração do homem desse? Claro que o Senhor pode, é só o Senhor querer. Por isso que nós oramos a Ti e Te pedimos que mude pelo menos a imagem dele, que ele possa mudar, para que de uma fama que tem dele aí passe para ter outra fama. É possível? Claro que é possível. Foi para isso que tu veio o mundo. Quem era Zaqueu? Não era um ladrão? O Senhor não transformou num homem justo, digno? O Senhor pode perfeitamente, é só o homem querer. Então, meu Deus e meu Pai, usa a vida dele para socorrer e para fazer leis justas e perfeitas, para dar oportunidade ao Teu povo e à nossa nação, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho livremente, por enquanto, porque em breve, ainda que eles queiram e que todos queiram, não vai ter jeito, que o Senhor quer aprovar e o Senhor quer que tudo aconteça. Então, meu Deus e meu Pai, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia de cada um e que a violência, principalmente contra as mulheres, quantas mortes
por facadas e por tantas outras coisas. Que esse armamento seja, meu Deus e meu Pai, uma das metas desse próximo governo, desse futuro governo, de banir isso, de tirar isso do nosso meio, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós somos contra todo o tipo de violência, o tipo de morte, o tipo de aborto, de tudo. Nós somos contra tudo isso. E se eu rejeito uma coisa e não rejeito outra, eu sou conivente com tudo e não posso falar de nada. Então, Pai, te pedimos que em nome de Jesus mova o coração do nosso futuro presidente que aí está, para que nós possamos ver coisas melhores pelo nosso povo. Obrigado por tudo, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.